Bom, então, voltamos aqui à nossa aula, desculpe essa interrupção, mas dando continuidade ao nosso estudo aqui da lei número 12.711, essa lei ela é conhecida também como lei de cotas, mas esse debate que se dá em cima dessa questão dessa lei, ela manter esse princípio ou não manter esse princípio da igualdade que está no artigo 5º da Constituição, é um debate que se estendeu durante a instituição dessa lei e que ele perpassou por várias esferas de, de debates políticos e debates também com as próprias pessoas os coletivos sociais que queriam que essa lei fosse implementada. E foi interessante esse debate porque ele chegou até o Supremo Tribunal Federal. E acredite vocês que uma parte considerável dos ministros do Supremo Tribunal Federal, quando eles defenderam a política de cotas como constitucional, afirmam que ela não é o ideal, que teria que ser temporária. Mas quando a gente fala assim que ela é constitucional, esse é constitucional, ele na realidade, ele não observa a palavra igualdade naquele sentido assim de que teria que ser iguais para todos. Mas esses iguais, na nossa sociedade, aqui no Brasil, na realidade eles não são tão iguais. Eles têm diferenças. Por exemplo, algumas pessoas estudam em escolas públicas. A maior parte da população brasileira estuda em escolas públicas. Uma outra parte estuda em escolas particulares. Uns têm acesso a uma melhor educação, outros não. Então, como que vai ser igual, já que a própria sociedade estabelece diferença entre essas pessoas, de acesso ao conhecimento, de acesso a professores, de acesso ao melhor material didático, de acesso a uma melhor estrutura, de acesso a vários materiais que vão auxiliar no desenvolvimento da educação daquele aluno, em contraste com outros que têm péssimos locais para estudar, escolas com infraestrutura deficitária, material didático, em muitos casos até que o conteúdo ele já está ultrapassado, professores que são mal remunerados e que acabam não dando o seu melhor em sala de aula, e assim por diante. Então, como manter essa igualdade nessa sociedade que tem essas diferenças, essas limitações? Assim, dessa forma, a ministra Carmen Lúcia, conforme está escrito em um artigo que vocês receberam como material de apoio na página 132, está escrito lá assim, palavras da Carmen Lúcia: as ações afirmativas não são a melhor opção, mas são uma etapa. O melhor seria que todos fossem iguais e livres, ou seja, ela está olhando diretamente ao artigo 5º da Constituição, ou seja, que a lei de cotas ela poderia ser considerada inconstitucional. Mas ela não diz só isso, né? Ela diz que essa ação desta lei ela é uma ação afirmativa, mas que não é a melhor opção, mas uma etapa. E aqui, quando ela informa que todos têm que ser iguais e livres, ela está querendo dizer que a sociedade deveria ter meios, formas de que todos realmente fossem iguais. Por outro lado, na época, o ministro Joaquim Barbosa, que hoje já está aposentado lá do Supremo Tribunal Federal, ele falou o seguinte, também na página 132 aí do material que vocês receberam de apoio: não se deve obliterar o fato de que a história universal não registra, na era contemporânea, exemplo de nação que tenha se erguido de uma condição periférica à condição de potência econômica e política, digna de respeito na cena política internacional, mantendo uma política de exclusão em relação a uma parcela significativa da sua população.
O ministro Joaquim Barbosa, o ex-ministro, né, ele começa a sua fala aqui dizendo não se deve obliterar. E essa palavra obliterar, ela significa apagar. Apagar. Então, bora fazer a leitura substituindo ela aqui por esse significado, né? Não se deve apagar o fato de que a história universal não registra na era contemporânea exemplo de nação que se tenha erguido a uma condição periférica, a condição de potência econômica e política digna de respeito na cena política internacional, mantendo uma política de exclusão em relação a uma parcela significativa da sua população. Ou seja, a gente não deve esquecer a história, como ela foi construída, o nosso país, como ele foi constituído. Porque o nosso país, ele excluiu sim uma parcela significativa da sua população do acesso à educação, ao emprego, à saúde, a uma condição melhor de vida, a um salário digno. Veja que vocês que hoje o salário mínimo ele é insuficiente para garantir esses direitos. E como então a gente vai resolver esse problema histórico, esse problema discrepante que existe de exclusão na nossa sociedade? É justamente através dessa lei. Então, essa lei, e conforme a Constituição Federal de 1988, ela dá um novo sentido a esse artigo. O sentido do artigo de igualdade, ou seja, aquele baseado na ideia de que a norma deveria ser igual para todos e que ricos e pobres teriam que ser tratados da mesma forma, transformou-se em uma ideia de igualdade material. O princípio da igualdade material pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes sejam tratadas de forma desigual. Então, o princípio constitucional da igualdade, ele é a igualdade para os iguais e uma igualdade material para aqueles que são tratados de forma desigual. Ou seja, o aluno que vai para uma escola pública, ele é regido por essa igualdade material. Por quê? Porque lá nessa escola pública, ele vive situações diferentes, de uma maneira até desigual comparada às escolas particulares. Então, por essa razão, na hora dele ter acesso à educação, tem que ser pensado de uma maneira diferente daquele que teve um outro tratamento. Então, eu não posso considerar iguais em condições de acesso pela meritocracia os ricos e os pobres. Porque os ricos estudam nas melhores escolas, porque os ricos têm acesso a material didático melhor, porque os ricos têm acesso aos melhores professores, porque os ricos podem utilizar equipamentos modernos, podem adquirir outros livros, ter um computador em casa, assistir uma videoaula, ter internet. E o pobre? E o pobre? O pobre, ele acaba indo para uma escola em que não tem uma infraestrutura adequada, que os professores são mal remunerados, que o material didático é deficitário, que as próprias condições da sua existência, enquanto cidadão, são limitadas, porque para ele ir para a escola ele precisa de uma alimentação adequada, e às vezes a escola não tem essa alimentação para que ele tenha suporte, porque ele vai para a escola e dentro da escola há um cerceamento do seu direito enquanto cidadão, porque ele passa a ser até visto como uma parte marginal da sociedade. Então, isso não é igualdade. Isso é uma diferença, é um crime até pensar que eu deveria adotar o mesmo critério na hora de um vestibular para ricos e pobres. Porque eles não chegam em pé de igualdade. Não que o rico seja mais inteligente que o pobre, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que eles não tiveram as mesmas condições.
E como eles não tiveram as mesmas condições, como que eles podem ser considerados iguais dentro desse processo? Nota-se, então, que a Constituição Federal de 1988 ela trouxe uma nova acepção sobre a igualdade, afirmando que, para tê-la, as pessoas que se encontram em iguais condições devem ser tratadas com igualdade, e aquelas que se encontram em condições desiguais devem ser tratadas com desigualdade. Além disso, nota-se que a Constituição Federal de 1988 ela trouxe uma ideia de igualdade para iguais, mas de desigualdade para esses que são desiguais. Parece até redundante aqui, né? Mas que é assim, a nossa sociedade ela precisa entender isso, que há pessoas que historicamente foram tratadas de maneira desigual e que essas pessoas elas precisam sim se colocar através dessa lei em condições iguais, ou seja, essa lei ela vem equiparar essa desigualdade. O que então essa questão tem a ver com a nossa formação? Já que vocês estão fazendo aqui uma especialização ou em gestão escolar ou em docência do ensino superior, o que tem a ver essa lei de cotas com a formação? Ela tem tudo a ver. Porque vocês são os gestores de futuras escolas, né? Vocês vão estar futuramente em alguma escola aí, trabalhando na direção, ou na coordenação, ou com orientação pedagógica. E na condição de docente, vocês vão estar diante desses alunos. Então, tem tudo a ver. Eu vou postar um material aí no WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp, que é um artigo do Miguel Arroio. Esse artigo se chama O Direito à Educação e a Nova Segregação Social e Racial, Tempos Insatisfatórios. Nesse artigo, o Miguel Arroio ele faz um debate a respeito dessa questão aí racial, social, ou seja, a respeito desses grupos, desses coletivos que foram historicamente excluídos ou tratados de maneira desigual. E aí ele começa assim na página 18. Em que tempos estamos? Tempos de reconhecimentos positivos ou negativos dos direitos humanos e do direito popular à educação? De afirmação ou negação política da ética no pensar, tratar, segregar as crianças, os adolescentes e os jovens, pobres, negros, das periferias e dos campos? Tempos de reconhecer que seu direito à educação está perpassando pela tensa negação à afirmação dos direitos humanos. O Miguel Arroio, ele nos faz um convite a uma reflexão, ao iniciar perguntando em que tempos estamos? Que mundo é esse que nós vivemos? Que sociedade é essa? Que Brasil é esse? E aí ele continua. Nós estamos em um tempo de reconhecimentos positivos ou negativos dos direitos humanos e do direito popular à educação. Então eu convido você a fazer essa reflexão. Veja o momento histórico que nós estamos passando aqui no nosso país. Será que esse momento, esse tempo que nós vivemos, ele é um tempo de reconhecimento positivo ou negativo desses direitos? De afirmação ou de negação política da ética no pensar, de tratar, de segregar as crianças, os adolescentes e jovens, pobres, negros, das periferias e dos campos? E aí ele responde: estamos em tempos de reconhecer que o seu direito à educação está perpassando pela tensa negação-afirmação dos direitos humanos. Porque essa é uma história, gente, que não envolve só os pretos, os pobres, as classes mais oprimidas, mas é uma história que envolve a todos nós, a toda a nossa sociedade. E é por isso
que, enquanto educadores, nós temos que estar atentos a essa questão. Eu queria fazer aqui uma pequena interrupção para informar para vocês que, na primeira parte aqui da nossa aula, ao observar a gravação, eu observei que a minha imagem ela estava na frente de alguns textos aqui. Esse slide eu vou postar no material da plataforma, no WhatsApp, e vou deixar disponível para vocês poderem ler melhor o que estava escrito. Mas eu fiz a leitura de todos os slides, acho que não atrapalhou tanto aqui o desenrolar da aula. Então eu vou postar lá para vocês também esse artigo aqui do Miguel Arroio. Vamos adiante. E aí o Arroio, nesse artigo, ele continua na página 17, cujo título lá dessa parte do artigo é esse: o direito à educação de quem? Para análise da tensa negação ou afirmação do direito à educação, podemos optar pelo caminho mais trilhado, questionado sobre quem outorga esse direito: as leis, as diretrizes, as políticas e os programas de governo das elites, até focar se o Estado cumpre ou não o seu dever. Nessa opção, os grupos sociais pobres, negros, indígenas, trabalhadores, explorados, aparecem como meros destinatários agradecidos. Podemos optar por uma análise política mais complexa, tentar entender a negação, a afirmação do direito à educação no padrão do poder saber, que perpassa as tensas relações das elites com os grupos sociais étnicos, raciais, subalternizados, oprimidos em nossa história. O Arroio ele começa a questionar a seguinte questão aqui. Para a gente poder fazer uma análise dessa afirmação, negação do direito à educação, ele tem duas opções para você poder fazer uma análise disso. Ou seja, para você tomar uma posição, se você é a favor ou contra a lei de cotas, você tem duas opções. A primeira opção é pensar o seguinte: quem legitima essas leis, essas diretrizes, essas políticas e esses programas de governo? E aí ele afirma aqui: as elites. As elites é que outorgam esses direitos. Por que elas que outorgam esse direito? Porque é elas que tiveram mais acesso à educação. Elas que conseguem ter melhor classificação em concursos públicos. Elas que conseguem, de uma maneira dissimulada, governar esse país. E aí ele continua com o seguinte questionamento: o Estado cumpre ou não o seu dever? Nessa opção, se você pensar dessa maneira, os grupos sociais pobres, negros, indígenas, trabalhadores explorados, eles aparecem apenas como meros destinatários agradecidos, como se fosse favor. Mas podemos optar por outra análise. E que outra análise é essa? Aí o Arroio ele diz assim: tentar entender que essa negação, afirmação do direito à educação, no padrão de poder saber, ela perpassa por tensas relações das elites com os grupos sociais étnicos, raciais, subalternizados, oprimidos em nossa história. Ou seja, há uma relação aqui de poder entre as elites e esses grupos subalternizados e oprimidos. Ou a gente aceita as leis que são outorgadas por essas elites como se fosse um favor para essas classes, ou a gente passa a entender que esse acesso à educação ele é uma relação de poder entre as elites e os grupos oprimidos. E aí você toma a sua decisão. Eu não vou lhe dizer qual decisão você vai tomar. Eu tenho a minha, respeito a sua. O
Arroyo, então, ele continua dentro desse tema, né, o direito à educação de quem, com o seguinte debate. Nessa opção de análise, duas questões terão um ponto de partida. Que opção de análise? Essa desse debate entre esses dois grupos, né? Entre as elites e os grupos subordinados, desse embate. A primeira, reconhecer que as possibilidades e os limites da garantia de seus direitos estiveram condicionadas em nossa história. E como esses grupos sociais, raciais, foram pensados e alocados no padrão de poder, dominação, subalternização. Essa é a primeira opção. Você entender isso ao longo da história. Como que esses grupos sociais eles foram colocados dentro dessa estrutura de poder. A segunda opção é você reconhecer também que as formas como os grupos sociais, raciais, subalternizados resistem a esse padrão de poder saber. E que isso vem sendo determinante das possibilidades de avanço na garantia dos direitos. Você pode entender, da primeira forma, que as elites, como elas tinham mais poder, elas pensaram como dominar essas classes mais oprimidas, mas também você pode pensar que esses grupos, apesar de terem sofrido essa opressão e que vêm sofrendo ainda essa opressão, eles conseguem resistir a esse poder das elites e que eles têm avançado significativamente na garantia dos seus direitos. E aí o Arroyo ele diz o seguinte: parto de uma hipótese. Nosso sistema escolar e as identidades das escolas públicas, sobretudo a de seus profissionais, foram construídos, tendo como referente os seus destinatários, os trabalhadores, os pobres, os camponeses, os negros, mas pensados e alocados como inferiores no padrão de poder saber. Então a escola ela é o que é hoje, eu estou me referindo às escolas públicas, ela é o que é porque ela foi pensada dessa forma. As elites dominantes pensaram a escola pública dessa maneira, que ela tinha que ser uma escola com problemas de infraestrutura, com professores mal remunerados, com material deficitário, com merenda que não desce para... Ou seja, da forma que ela está hoje, ela foi pensada pelas elites. E essas escolas, elas deveriam ser depósitos. Dá uma certa angústia aqui, né? Depósitos de pobres, de camponeses, de negros, de inferiores, de pessoas consideradas inferiores. Mas apesar da escola ter sido pensada dessa maneira, ela ainda resiste. As pessoas que estão ali resistem. E aí você pode estar se perguntando, como é que os professores, sabendo de toda essa realidade, eles não mudam a percepção dos alunos? Por que eles não melhoram o ensino nas escolas públicas? Por que eles não avançam nessa discussão? Parece que eles estão omissos, né? Mas aqui, dentro dessa hipótese, fala assim, que as escolas públicas e, sobretudo, os seus profissionais, ou seja, os professores, eles foram construídos dentro dessa mentalidade. Ou seja, nós temos um ensino excludente e desigual. Está bem claro. Olha aqui esses dados que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente fala da questão das classes sociais. Do total de alunos matriculados nos cursos presenciais de ensino superior no Brasil, a classe A, ou seja, aquelas pessoas, o grupo familiar que tem uma renda média de até 8 salários mínimos, a partir de 8 salários mínimos, eles correspondem a 61,9% dos jovens de 18 a 24 anos que estão hoje na faculdade. E a classe E são aquelas pessoas que recebem de meio salário mínimo até um salário mínimo e meio, eles estão considerados classe E, renda familiar, né? A renda familiar, então, meio salário mínimo,
eles representam 10,5% dos jovens de 18 a 24 anos que estão na faculdade. Então, gente, olhando para cá para os números, 61% das pessoas jovens que estão hoje na faculdade são da classe A e apenas 10% deles são da classe E, ou seja, o nosso sistema de ensino superior ele é elitista, porque quase 62% das pessoas que estão hoje no ensino superior são ricos. E apenas 10% são os mais pobres. Então, essas instituições de ensino superior, elas formam esses professores. Então, os professores que estão hoje lecionando em escolas, eles são, a sua grande maioria, das classes economicamente mais ricas. Eu não estou falando que todo professor é rico, não é isso. Eu estou falando que os professores, na sua grande maioria, eles são oriundos das classes mais privilegiadas. Então, é uma boa explicação do que está acontecendo hoje aqui no nosso país, né? As profissões, sejam os médicos, sejam os engenheiros, os advogados, os professores, os assistentes sociais, eles, na sua maior parte, eles estão provenientes dessas classes econômicas mais ricas. E há um pequeno número de profissionais das classes mais pobres. Então, para tentar resolver esse problema, para tentar equilibrar, se instituiu a lei de cotas, para que esse número ali da classe E ele se aproximasse do número da classe A. Ou seja, houvesse realmente essa igualdade de acesso ao ensino superior no nosso país. Essa lei, ela tem um prazo de validade. Ela é uma lei que vale por 10 anos. E ela vai vencer em agosto do ano que vem. E aí a gente tem que entender essa lei porque em agosto de 2022 ou ela vai se manter com algumas alterações ou ela vai ser extinta. E aí você precisa se posicionar. Se é a favor, se é contra, o que você acha que precisa melhorar na lei, o que você acha que precisa ser retirado dessa lei. Eu tenho algumas sugestões aqui de leitura para vocês. Eu coloquei aqui 3 livros. O primeiro livro do Adilson Pereira dos Santos, Gestão Universitária e a Lei de Cotas. O segundo livro, O Futuro da Lei de Cotas, do César Augusto de Natério Nobre, esse do meio. E esse verdinho aí, do Thaís Ribeiro Teles, Política de Cotas da Educação Brasileira, o Estado erigindo equidade. Esse verdinho, esse aqui da capa verde, eu consegui ele em PDF. E eu vou postar ele para vocês no grupo, para vocês poderem aprofundar os seus conhecimentos. Bom, era isso pelo momento e até a nossa próxima aula.